Você quer aprender mais de 12 mil palavras em inglês em uma leitura rápida? Então, baixe agora o meu e-book, que o link está aqui embaixo na descrição. E aí, tudo bem? Olha, esse aqui vai ser um vídeo bem simples, onde eu vou falar sobre hipnose. E que recentemente eu fiz o curso do Alberto Delísola de hipnose. E eu conheci aqui pelo YouTube, eu vou contar, esse vídeo é para eu contar um pouco sobre o que eu achei, o que eu vi como é hipnose e tal, e como isso pode utilizar também, ajudar no inglês, ajudar na vida e assim por diante, e também passar algumas imagens aí que eu fiz durante lá o curso, que é muito interessante. Aliás, eu acho que vale a pena a pessoa participar, mesmo que seja como cético, mesmo que seja não acreditando, mesmo que seja só para ver uma coisa muito interessante e coisas assim que você não vê todo dia. Certamente, somente por isso já valeria a pena. E eu acho que uma coisa assim, que, como se diz em inglês, é um misconception, né? Ou seja, uma concepção errada. Esse prefixo do mis, ele significa que se perde ali no início, né? Igual mistake, de erro, uma coisa que não é bem acertada. Eu vejo que muito da hipnose, isso tem a ver com a televisão, tem a ver com o Silvio Santos, tem a ver com o show de hipnose, essa coisa toda, é sempre considerada ou essa coisa muito pirotécnica de palco, né? Hipnose de palco, ou é uma coisa meio que vai até pro lado assim de assustador, espiritual e regressão, vidas passadas, e começa a entrar num campo que muita gente até acha, aí, sobretudo o pessoal que é mais fervoroso das religiões, acha até que é bruxaria ou alguma coisa assim. Mas a verdade é que, inclusive, a abordagem do Alberto Delísola é muito interessante porque não tem nada, não tem nenhuma afetação religiosa, não tem nada, é muito laica, no sentido assim de ser muito neutra, e tem essa preocupação de não ter viés religioso, não tem nada disso, porque é uma técnica, não tem nada de mágico, não tem nada de outro mundo, não tem nada de um pozinho mágico, não tem nada, você não sabe? É uma técnica, e uma técnica que vem sendo estudada aí há muitos e muitos anos, e na verdade, uma coisa que eu descobri, que eu tenho descoberto aí, conforme eu vou estudando a hipnose. E é interessante porque, falando da minha experiência pessoal, conforme eu vou estudando, e agora eu tenho visto outras coisas, para você estudar isso é fundamental falar inglês, porque todo o material tá em inglês. Aliás, assim, um dos grandes diferenciais do Alberto é que ele pegou muita coisa de lá e traduziu para o português. Ele fala muito bem inglês, né? Então, assim, é fundamental falar inglês. Você vê que o inglês, ele realmente é tool language, é uma ferramenta. E é fundamental falar inglês, e você, conforme eu vou vendo, é o seguinte, você vê o quanto da hipnose e o quanto de estados alterados da consciência estão presentes no seu dia a dia. O quanto, por exemplo, uma boa comunicação, eu considero que seja hipnótica. Uma boa conexão entre duas pessoas é uma forma de hipnose, é uma forma de entrar em transe. Eu entendo o transe como quando você tem todos os seus sentidos convergindo, né, sei lá, quando você tem todos os seus sentidos ali direcionados a uma coisa, a um objeto. Então você tem aí a sua visão, o seu ouvido, tudo aquilo está condicionado, direcionado a fazer uma coisa. E isso aí, na verdade, muita gente fala assim, tem gente, essa coisa fala assim, eu sou sugestionável, tem cabeça fraca para cair nessas coisas. Na verdade, você ser hipnotizado ou você saber hipnotizar, você está tanto entrando em transe quanto você saber propiciar e ter essa ferramenta para ajudar as pessoas. Vamos lá, coloca a mão na coxa, todos respirar profundamente, segura o ar, vai soltando, é só um relaxamento. Isso, tá você, fazendo com várias pessoas, mas agora é como se eu falasse só com você. E você sozinho começa a se concentrar no músculo da região dos olhos. Quando você tiver certeza que esses olhos estão completamente desligados, você vai se permitir a experiência de uma única vez tentar abrir e não conseguir. No seu tempo, a partir de agora. O único teste. Ajudar, por exemplo, no caso do inglês, tem gente que tem uma ansiedade enorme de falar inglês, então a hipnose pode ajudar isso, né? Se eu ensinar inglês com hipnose, é muito mais
fácil. Isso não quer dizer que eu vá pegar o aluno e sacudir a cabeça. Não tem nada de pirotécnico, não. Somente, de repente, pode ser somente uma conversa muito bem colocada. De repente, não há necessidade de colocar a pessoa em transe, né? Então, assim, na verdade, eu diria até que uma abordagem de hipnose seria uma comunicação muito bem feita. E isso foi o que começou a me chamar a atenção desde o princípio. E claro, e que como ferramenta você consegue ali uma das abordagens, tem várias linhas que eu ando estudando, mas uma das abordagens seria de você tirar as barreiras do consciente e conseguir trabalhar em níveis mais profundos. Isso aí é sempre uma coisa boa. E como eu disse, é sempre desejável você ser um bom sujeito hipnótico, ou seja, você entrar em estado de transe e como você também saber propiciar isso, né? Não tem nada de cabeça fraca, da pessoa ser sugestionável ou da pessoa... Não tem nada disso. Na verdade, é desejável você ter esse nível de concentração e foco. E qual foi a minha surpresa quando eu vi durante o curso que eu sou um bom sujeito hipnótico, que eu consigo entrar em estados profundos de transe. E como o Alberto já falou isso desde o princípio, você vai agregando isso à sua bagagem de vida. Então, eu também já fiz meditação, fiz respiração, pratico várias outras coisas também para desenvolver o autoconhecimento. A própria oratória é uma coisa que te traz muito autoconhecimento. O próprio fato de gravar vídeos e falar para a câmera e depois assistir e depois editar e depois ver a reação das pessoas, isso aí é uma coisa que necessariamente promove muito autoconhecimento. Porque você fala uma coisa e você gosta daquilo que você falou, e aí você vê se é adequado para você ou adequado para os outros, enfim. Então você vê aí que todo esse processo, a hipnose entra aí como mais uma coisa que pode ajudar muito. E aí a gente vê no curso o quanto de religião utiliza a hipnose, o quanto do marketing utiliza a hipnose, e tudo tem essa linguagem hipnótica. Enfim, realmente foi uma coisa, vários processos e várias coisas que eu já fiz no teatro, que eu já fiz de meditação e tal, eu vi o quanto de elementos de hipnose tem ali. Um exemplo prático. Talvez você já tenha pego, vou te dar uma ideia assim muito superficial do que seria hipnose, do que seria um tipo de coisa parecida com isso, né? Somente para ter uma ideia. Já viu aquelas fitas, ou CDs, ou vídeo no YouTube, enfim, que você escuta e você vai te levando a relaxar, até entrar em sono ou dormir? Pois é, isso é parecido com uma indução hipnótica, né? Então você vê que se você já fez isso, né, aquela coisa assim, relaxe, respire profundamente, imagine tal coisa, aí tem aquela música calma de fundo, enfim, esse é um tipo de coisa que é um estado que você vai entrando de relaxamento e tal, né? E somente de falar eu já me sinto mais relaxado. E aí isso é uma forma, é um caminho, pode ser um entendimento de um tipo de hipnose, né? É uma coisa superficial, não é exatamente aquele passo a passo, mas, enfim, você tem várias coisas. Enfim, eu acho muito legal, muito interessante. O curso superou muito minhas expectativas e eu tenho certeza que, no mínimo, eu tô mais afiado e mais aí percebendo melhor as coisas. Porque, na verdade, até eu diria assim, se a pessoa tem medo de hipnose, ou tem gente que tem medo, a pessoa vai controlar sua mente, vai descobrir segredos, não tem nada disso. Aliás, eu diria até se a pessoa tem medo, seria desejável estudar hipnose para entender melhor. E se fosse o caso, se fosse a questão, medo, saber se defender disso e falar, opa, isso aí é interessante. Essa propaganda que eu tô vendo tem a ver com sugestão hipnótica. E esse conhecimento eu acho muito interessante de você ter, até mesmo para se defender, até mesmo para saber, olha, esse cara aí tá tentando um rapport comigo. E aí você vai descobrir o que é rapport, o que é esse tipo de coisa, né, que tá lá na PNL, na hipnose e tal, e você vê, talvez, quando uma pessoa, vamos supor, aí indo lá para o lado negro da força, quando talvez uma pessoa mal intencionada ou uma coisa que simplesmente não te interessa e a pessoa está ali utilizando uma técnica, e aí pode ser, sei lá, padre, pastor, vendedor, não sei, não estou falando aqui o tipo de coisa, estou falando que pode ser uma pessoa mal intencionada e vamos supor aqui, eu acredito no ser humano, acredito que a maior parte das pessoas são boas, mas tem aquele 1% lá vagabundo. Então, vamos supor que aí você vai lá e você sabe o que está rolando, sabe o que está acontecendo, sabe que talvez aquele vendedor, aquela pessoa, não sei o que, está querendo te passar a perna e vai que ele tem algum tipo de conhecimento nesse sentido. Aliás, uma coisa interessante do YouTube, da plataforma, tal. Antigamente você pega a antiguidade grega e você lê lá e o conhecimento ele não era para todos. Aliás,
Eu diria, se a gente pensar com cuidado, você vai ver que o conhecimento nas mãos erradas pode ser algo muito terrível, né? Pensa o que o Hitler fez com a mídia, né? Se eu não me engano, o nome do filme é The Triumph of Will. Claro que esse em inglês, né? Que foi um dos primeiros filmes de propaganda política que foi feito pelo Hitler, né? E lá pelo grande cineasta que ele contratou. E aí você vê que é o conhecimento realmente nas mãos erradas e toda a destruição que ele causou e tal. Então, na verdade, é como tudo, né? Como toda uma ferramenta é um conhecimento, uma pessoa bem intencionada com esse tipo de conhecimento, de hipnose ou de qualquer coisa, pode fazer muita coisa boa, mas uma pessoa má intencionada pode ter um potencial destrutivo muito maior. Então eu diria até que é importante refletir, será que o conhecimento é para todos? Mas isso não é para eu colocar nenhuma teoria de conspiração nem nada disso não, é somente para falar o quanto eu acho interessante e o quanto eu acho interessante toda essa parte de psicologia, hipnose e tudo, e como isso pode te ajudar também. Vamos supor que você fica muito ansioso antes de falar em público. Você não precisa ser hipnotizado para isso. Você pode fazer uma auto-hipnose e saber mentalizar corretamente, você saber se acalmar, e tudo isso aí é o poder da mente, sabendo utilizá-la da melhor maneira possível. Bem, muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidek e até a próxima.